paz do Senhor. Amém. Oremos no Pai amado, Todo-Poderoso. Te agradecemos nesta noite por estarmos reunidos nesta noite na igreja. Que o Senhor venha, através do louvor e da palavra, nos alegrar cada vez mais. Fica com cada um. Os que vieram, abençoe. Os que não vieram por causa de alguma coisa, o Senhor abençoe também. Fique com cada um em nome de Jesus, seu filho amado. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor, né? Com o pastor Júnior e toda a igreja. Meus irmãos, Deus seja louvado. Como eu fico feliz em ver que alguns irmãos vencerão o frio, a vontade de ficar em casa, o cansaço do trabalho e estão aqui. Tem aqueles que não vieram por outros motivos, mas tenha certeza, você vai sair daqui melhor do que chegou. Vamos louvar ao Senhor. $400. Foi mais bonita, irmã, né? Achou mais bonita assim, foi? 400. São seus olhos. 400. Vocês conhecem muito bem. Vamos louvar com... Todo mundo está respirando, não está? Hã? Está respirando? Então vamos usar esse respirar para adorar o Rei dos Reis, hein? Com toda a força que tem na garganta, em vez de conversar, nós vamos adorar, né? Amém. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, só doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, força inabalável, em Jesus, o homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, nunca não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, a bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não tenho mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco conforte, em Jesus, eu sempre te vencer. Glória a Deus, aleluia. É tão bom que no chão termina, né? É aqui em cima. É tão bom que no instante termina. O senhor sabe esse 442? 442, vem aí, Paulinho. Nada. Olha. Nada. 442. Vocês nunca cantaram esse hino aqui, pelo menos que eu lembre. Mas ele é bonito, então nós vamos juntos adorar a Jesus. Breve no céu, Jesus, há de aparecer em gloriosa luz. Todos vão me ver naquele dia, então ele me receber, bendito galardão, podem fazer. Breve verei o bom Jesus e viverei.
Jesus, viverei em plena luz, no céu, no céu, eu gozarei de toda dor, Deus livre serei, na vida do Senhor, desfrutarei prazer, meu Salvador, nem glória aparecer, disse meu nome vem, os santos levará a mansão da lei, eu livre obra viverei, o bom Jesus, viverei em plena luz, no lindo céu, eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei, o bom Jesus, de toda dor, em plena luz, no lindo céu, eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei, de toda dor, por Deus livre serei. Glória a Deus, aleluia. glória a Jesus. Vamos mais um? Ah, tá, vou baixar. Vamos mais um? Glória a Deus. 115? Vamos lá. Agora nós temos que cantar e fazer, né? Glória a Deus. Só cantar e vale. Vai trabalhar. Glória a Jesus. 115. Glória a Deus. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, ocupado, quero estar assim na vida do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado, quero estar assim na vida do Senhor. Quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzimos a Jesus, nosso guia, nossa luz e na vida do Senhor. Trabalhar com amor ao Senhor, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupar, quero estar assim na vida do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor confiante, Confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar assim na vida do Senhor. com Trabalhar amor e orar, ao Senhor. na seara e na vinha do Senhor. É orar e ocupar, eu quero estar assim na vida Do Senhor. Meu desejo é orar e ocupar, eu quero estar assim na vida do Senhor. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Louvado seja o Senhor. Senhor. Rei. Glória a Jesus. Nós vamos ler em Tiago, Glória a Deus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Jesus é bom. Amém. Tiago, capítulo 1. Tiago fica depois de Hebreus. Já no finzinho. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 22. Glória a Deus.
que diz assim: sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte nem negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. Pai, que nós venhamos verdadeiramente sermos praticantes, Senhor, da Tua palavra, e não só ouvir, Senhor, e esquecer, mas que nós venhamos colocar em prática os Teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Vocês prestaram atenção no que a palavra está dizendo? Que é que Jesus, o Espírito Santo, está falando através do apóstolo Tiago? Vocês prestaram atenção? Quem prestou atenção? Vocês entenderam? Eu vou repetir, ó. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmo. Nós temos que, quando nós não sabemos ler a palavra, mas hoje nós temos a tecnologia que nos permite ouvir a palavra, não é isso? Quando eu aceitei Jesus com 24 anos, em março de 1996, eu aceitei Jesus. A gente não tinha esse privilégio de ter a palavra para ouvir. Quem não sabia ler, não tinha como ele ia para a igreja e ouvia a palavra e decorava. Ele não tinha o privilégio de ligar uma TV, ou ligar um celular, ou ligar um som e ouvir a palavra. Hoje nós não temos desculpa para dizer que eu não sei ler. Então eu não tenho como aprender a palavra. Mas não adianta só eu ouvir. Vocês estão ouvindo, meninos? Não adianta só eu ouvir e não colocar em prática. Então eu tenho que ouvir e colocar em prática. Porque se eu não colocar a palavra em prática, é através da palavra que eu conheço quem é Deus, que eu sei quem é Deus e o que é que Ele quer. Essa daqui é a constituição daqueles que vão morar no céu. É a constituição do cidadão do céu. Só que eu tenho que cumprir essa constituição aqui. A nossa vida com Cristo, ela não se inicia quando Ele voltar para buscar a igreja. Ela se inicia a partir do momento que nós ouvimos a palavra, temos consciência do nosso pecado, nos arrependemos, pedimos perdão a Deus e o aceitamos como Senhor e Salvador. A partir desse momento começa a nossa trajetória no reino de Deus. Jesus disse: o reino de Deus já está entre vós. Então, o reino de Deus está aqui, agora. Ele não vem trazer o reino, ele já trouxe o reino de Deus. E o reino de Deus tem uma constituição que é a Bíblia Sagrada. Então eu tenho que ouvir a palavra e colocar em prática. Então a palavra diz assim, ó: aquele que é mentiroso é filho do... Hein, crianças? Aquele que é mentiroso é filho do... Diabo. Exatamente. E quem é que mente? E agora? Quem é que mente? Todo mundo peca. Só que tem uma diferença. O pecado por acidente e o pecado por vício. O pecado, aquele pecado que eu pratico porque eu gosto. Não porque foi um acidente, mas aqui eu vivo na prática do pecado. Esse pecado é o que vai ser sofrer a ira de Deus, se eu não me arrepender. Mas nós, irmãos,
Hoje eu estava ouvindo testemunho de pessoas que moram exatamente no local como vocês moram. E essas pessoas, elas não sabem ler, elas falam errado, mas quando a gente olha os comentários daquelas pessoas, tem uma mulher que dizia assim: eu sou advogada, mas eu estou aqui chorando para me acabar, porque Deus falou tremendamente comigo através dela, que é analfabeta. Isso é o quê? Essa mulher está colocando a palavra em prática. Ela não só ouviu, ela fala assim: olha, eu era a mulher mais fuxiqueira do lugar. Ela diz: eu não prestava, eu não valia nada, eu era fofoqueira, fuxiqueira, encrenqueira, mentirosa, mas zombava dos crentes. Quando os crentes saíam que me davam aquele folhetinho, eu embrulhava e jogava nos pés dele. Mas eu tive um encontro com Jesus e Ele transformou a minha vida. Então eu hoje não minto mais. Eu só vivia nas portas. Hoje eu sou conhecida como a mulher que foi transformada. Então ela colocou a palavra em prática. Ela teve um encontro com Jesus e colocou a palavra em prática. E é isso que está faltando na gente. A gente está falando muito e fazendo quase nada, né? Ou seja, nós ensinamos e não fazemos. Principalmente nós que somos mães. Meus filhos já estão crescidos, mas vocês que têm filhos pequenos, nós que estamos ensinando as crianças, temos que ser exemplo. Como é que eu vou pedir para a criança fazer alguma coisa que eu não faço, que ela vê que eu não faço? Como é que a irmã Quitéria diz: Vitória, você tem que orar, e a irmã Quitéria não dobra o joelho com ela e não ora? Como é que ela vai fazer? Eu lembro de uma vez em que a minha neta, ela tinha mais ou menos uns 3 anos. Quando eu morava em Maceió, eu sempre levava ela para a igreja. E ela tinha feito alguma coisa que eu disse assim: amor, não faça isso não, você já é uma mocinha. E quando eu estava me arrumando para ir para a igreja, eu estava me maquiando para ir para a igreja. Aí ela disse: ô vozinha, ela me chama de vozinha, ô vozinha, deixa eu me maquiar também. Eu disse: não, que você é bebê, uma criança, não pode. Aí ela disse: ô vozinha, eu sou moça ou sou criança? Por quê? Porque eu tinha dito para ela que ela não podia, porque ela era muito grande para fazer aquilo. Ela já era uma mocinha para fazer aquilo. E depois eu disse para ela que ela era muito nova para fazer aquilo. Então assim, a criança vai muito pelo ver. Então se ela vê o pai lendo, a mãe lendo, ela vai pegar a Bíblia mesmo sem ler. Mas ela vai pegar a Bíblia e vai imitar. Se ela vê o pai dobrar o joelho, a mãe dobrar o joelho e orar, ela vai chegar lá do lado e vai dobrar o joelho também. Então, nós não podemos só ensinar, nós temos que viver o que nós ensinamos. Antes de pedir para alguém fazer, nós temos que fazer. Eu não posso dizer: irmão Cícero, faça isso, isso e isso, quando eu não faço. Então isso se chama hipocrisia. Eu querer que os outros façam quando eu não faço. Então assim, Jesus falou sobre isso. Jesus disse: olha, para os fariseus, os mestres da lei, vocês estão vendo o que eles estão ensinando, vocês estão ouvindo, prestem atenção no que eles estão ensinando, mas não façam o que eles fazem. Façam o que eles ensinam, porque o que eles ensinam é correto, mas eles não procedem, eles não fazem o que eles ensinam. Então nós temos como cristão que não só ser ouvinte da palavra, mas sermos cumpridores. Aqui tem poucos irmãos, né? Só que eu creio que essa igreja vai crescer. Eu creio nisso. Eu creio que tem poucas pessoas, mas pessoas que querem verdadeiramente estar comprometidas com Deus. E tem pessoas que
estão começando agora e ainda não aprenderam tudo, nem eu, né? Nós sempre, uma hora ou outra, nós vamos cometer algum pecado, algum deslize, algum erro, porque nós ainda estamos na nossa carne. Mas nós temos que nos esforçarmos para fazer da maneira correta. Irmãos, quem aqui não nasce, ou quem aqui é novo convertido e não tem experiência com igreja, a igreja evangélica, que ainda não costumava ir, mesmo sem ser convertido, ainda não ia. Todo mundo aqui já sabe como é, né, o proceder de um cristão. Todo mundo já sabe como se comportar, como que deve um crente, qual é o alimento de um crente? Mas a palavra, mais o quê? Mas então, sem você ler a palavra, sem você orar, sem você jejuar, sem você louvar, você apenas sobrevive, você não vive. Qualquer ventinho vai lhe derrubar. E eu aceitei Jesus na Batista tradicional. A Batista tradicional, ela tem uma, vou falar assim, doutrina diferente da Assembleia, que depois da Batista eu fui para a congregação, a cristã, e depois da congregação eu fui para a Assembleia. E na Assembleia eu aprendi algumas coisas que tem coisas que eu gostei e tem coisas que eu não gostei. Em todo lugar você vai encontrar isso. Você nunca vai encontrar uma igreja perfeita, porque ela não existe aqui na terra. Aliás, ela existe, só que você não vê, só quem vê é Jesus. Porque a noiva de Cristo, ela é perfeita, a noiva de Cristo. Mas eu não consigo ver a noiva de Cristo. Eu consigo ver um pedaço do corpo da noiva. A noiva eu não consigo. Mas na Assembleia nós tínhamos o costume, na Batista também, só que na Batista era diferente. Na congregação também, a congregação era igual à Assembleia. Tem um culto que, quando eu congregava, era dia de terça, aliás, dia de sexta, como hoje. Um culto chamado culto de doutrina, ou culto da palavra. É onde há o ensinamento da palavra, onde o pastor ensina como os crentes devem viver aqui na terra, na Bíblia, pela Bíblia. Ou seja, como um cristão deve se vestir, como um cristão deve falar, como um cristão deve pensar, como um cristão deve se comportar. Tudo isso está aqui. E o pastor ensina através da Bíblia, esse é o manual de como nós devemos viver no reino de Deus aqui na terra. E o culto de doutrina também tinha uma particularidade que a maioria das igrejas hoje perderam. Tinha oração. A gente chegava no culto 7 horas, a gente orava até 7h30, de 7h30 até 8 horas a gente louvava, e de 8 horas até 9 horas o pastor, até umas 10:50, o pastor ministrava a doutrina, que era o ensinamento da palavra. Esse era o cronograma da igreja Só que, irmãos, nós, crentes, temos o hábito de, quando chegar na igreja, falar com Jesus. A gente dobra o joelho e fala com Jesus. Aí você diz assim, mas eu não sei orar. Sabe, irmão? Quando eu dobro o joelho e digo, Senhor, abençoa a cada um que aqui está para te adorar, nos ajuda, Senhor, e recebe o nosso culto. Toma a direção deste culto, ó Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Nunca esqueça uma coisa, a oração é fechada em nome de Jesus. Então, Jesus, eu estou aqui para te adorar,
Pai, eu estou aqui para te adorar. Mas nós temos que criar esse hábito. Tem que aprender, né? Exatamente. A gente tem que chegar. Vocês sentam e ficam. Não. Eu chego na igreja e a primeira coisa que eu faço, se tiver alguém, eu cumprimento a pessoa com a paz do Senhor, dobro o joelho, oro e depois eu sento. Glória a Deus. Então, coloque no coração, ninguém é obrigado a fazer isso. Se você não tem condições de dobrar o joelho, você tem algum problema de saúde, Ninguém é obrigado, mas todo mundo tem o dever, né? se você tem algum problema de saúde, você não é obrigado a dobrar o joelho sem poder. Não, você pode baixar sua cabeça ali e orar no seu cantinho sentado. Né? Como a Josefa, por exemplo, que tem problema de saúde. Ela não é obrigada, mas nós temos que criar o hábito de orar. Vocês estão ouvindo, crianças? Hein, crianças? Nós temos que criar o hábito de orar. E como é que eu quero que Deus faça as coisas para mim se eu não tenho relacionamento com Ele? Como é que eu quero que Ele me conheça? Como é que eu quero que eu conhecer Ele se eu não tenho relacionamento com Ele? Existe relacionamento com alguém sem falar? A não ser que eu seja muda, né? Mas assim mesmo eu tenho que falar através de sinais. Não é isso? Então, Deus, Ele nos salva para termos relacionamento com Ele. Não é só porque Ele achou a gente bonitinho e quer nos levar para o céu. Não. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ele quer ter relacionamento comigo. E se esse relacionamento não for forte o suficiente, a qualquer momento o inimigo vai me passar uma rasteira e eu vou cair. Por quê? Porque quem me dá força para me manter de pé é Jesus. E como é que eu vou buscar força em Jesus? É através da leitura da palavra, da oração, do jejum e do louvor. Se eu não oro, se eu não leio a palavra ou não escuto a palavra, que crente sou eu? Eu não sou crente. O crente, ele é conhecido por parecer com Cristo. Por isso que nós temos o nome de cristão, porque somos parecidos com Cristo. E Cristo, que era o Deus encarnado, ele nunca passou um dia sem orar. Todos os dias o Senhor Jesus orava. Qualquer coisa que ele fosse fazer, ele antes orava para poder tomar uma decisão. E era o Cristo encarnado. Imagina, gente. Aí a gente quer vencer, a gente quer chegar no céu sem orar, sem ler a palavra. Como é que a gente vai chegar no céu? Está complicado, não está? Então vamos começar aprendendo. Deus colocou no meu coração hoje, eu nem falei com o pastor. Eu já estou me antecipando ao pastor. Mas Deus colocou no meu coração de nós começarmos a aprendermos a orar a partir de hoje. Nós não vamos orar 30 minutos, porque como vocês são crianças, espiritualmente falando, né? Vocês são crianças, estão tomando leite ainda. Quem fala essa linguagem é Paulo, né? São crianças espirituais, estão tomando leite. Por quê? Porque ainda são novos. Então hoje nós vamos orar 5 minutos de joelho. Aquele que pode, quem não puder ficar de joelho, vai orar sentado. Mas eu não quero ouvir uma conversinha. Eu quero ouvir vocês conversando com Deus. Com Deus vocês podem conversar. Agora entre si não. Entenderam, crianças? Vamos lá? Agora. Momento da oração, Momento da oração. 5 minutos, ó. Vou marcar aqui no relógio. 5 minutos. Quando der 5 minutos, eu vou começar a louvar a Deus. Ó, consigo, andei. Quando der 5 minutos que vocês ouvirem eu louvar, todo mundo se levanta. Se quiser se levantar, se quiser continuar orando, pode continuar, viu? Não é proibido. Mas nós vamos dobrar os joelhos e vamos orar. E eu peço que vocês orem pelos irmãos José que aceitou Jesus ontem. Quando vocês estiverem orando aqui, agora, orem pelo irmão José, orem pela irmã Valdirene e orem
oração por todos aqueles que estão enfermos. Amém? Se o pastor quiser orar em voz alta, pode orar, viu, pastor? Quem quiser orar em voz alta, pode orar. Quem quiser orar em voz silenciosa, pode orar. Pai, estamos na Tua presença. Necessitamos, Senhor, estar na Tua presença. Necessitamos porque somos carentes de Ti. Pai, em nome de Jesus, rogamos a Ti, Senhor, que escute a nossa voz. Porque a Tua palavra diz que os Teus ouvidos estão atentos e as Tuas mãos estão dispostas a nos socorrer, a nos atender. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos aprender a ter um diálogo contigo, Senhor, para que, com isso, possa ser gerado a intimidade, para que, com isso, Senhor, possa ser gerado um vínculo contigo, de maneira que possamos viver mais perto, mais parecido contigo, Senhor. Pai, rogamos, Senhor, que o Senhor atenda o pedido de cada coração que está aqui. Eu não sei as carências do teu povo. Eu não sei as carências de cada um, Senhor. Mas o Senhor sonda. O Senhor vê. O Senhor sabe. A tua palavra diz que, no livro de Atos, que quando os discípulos mesmo presos oraram, o cárcere foi abalado. Pai, a geração é outra, mas o Deus é o mesmo. Pai, abençoa essa casa, Senhor. Pai, abençoa teus filhos, tuas filhas. Cada um deles, Senhor, com as suas necessidades. Pai, te adoramos porque sabemos que o Senhor está conosco e em nós. Está em nós porque o Senhor mora no nosso coração. Está conosco porque o Senhor está entre nós. Pai, transforma o nosso pensamento, transforma o nosso coração, transforma o nosso viver, transforma o nosso falar, transforma o nosso agir, transforma a nossa vida, Senhor. Sem o Senhor não dá para viver, sem o Senhor não dá para existir, sem o Senhor não dá, Senhor, para estarmos aqui. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que, apesar das nossas limitações e fraquezas, tropeços, o Senhor nos ouve, nos vê e nos socorre. Pai, em nome de Jesus, faça de nós vasos novos, faça de nós, Senhor, uma transformação que venha de dentro para fora, que nós possamos ser o reflexo de Jesus na terra. Pai, que nós possamos ser aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Pai, que possamos ser pessoas tão parecidas contigo, que o brilho de Cristo reflita em nós. Pai, que a nossa vida seja para ti, por ti e contigo. Que vivamos, Senhor, como verdadeiros filhos que obedecem a tua palavra. Perdoa os meus pecados, Senhor. Pecados que eu tenho cometido por pensamentos, ações, práticas e palavras. Pai, perdoa, Senhor, aquilo, Senhor, que eu fiz por acaso e nem percebi, mas não te agradou. Pai, perdoa-me, Senhor, porque o Senhor sabe que, ainda como ser humano, eu sou cheio de falhas. Só o Senhor para me aceitar, só o Senhor para me entender, só o Senhor para saber o que eu vou falar mesmo antes que eu fale, só o Senhor para saber o que eu penso mesmo antes que eu pense, só o Senhor para me conhecer por dentro e por fora. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E seu sangue verteu para salvar um pobre pecador. Agora
deu nem tempo eu orar pelo que eu queria orar. Então, assim, quando a gente realmente quer de verdade, lá no fundo, a gente quer realmente de coração, como Jesus disse, de corpo, alma, de todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, a gente consegue sim ter um relacionamento com o Senhor. A gente vai aprendendo, é um aprendizado dia após dia. Então, a partir de hoje, quando vocês chegarem, vocês já dobram o joelho, já oram, já dizem: Papai do céu, cheguei, estou aqui para te adorar, para prestar um culto ao Senhor, em nome de Jesus. Mas não precisa vocês decorarem, vocês falam da maneira de vocês. E dia de sexta nós vamos ter o nosso momento de oração. E se vocês quiserem fazer pedidos de oração, vocês vão fazer o pedido e todos nós vamos orar por aqueles pedidos. Hoje eu pedi oração pela mãe da Vanessa e pelo seu José, né? Que ontem fizemos um culto na casa dele, aliás, é na quarta, na casa dele, né? E ele aceitou Jesus, mas nós sabemos que ele está muito doente, muito enfermo, como a irmã Valdirene também. Então, que nós venhamos orar um pelos outros todas as vezes que nós formos orar. A Piene também, né? Que está com problema de saúde também, mas eu creio que em nome de Jesus ela já foi curada. Mas, irmãos, a não ser que nós estejamos fazendo jejum, todo mundo aqui sente fome, ou não sente? Uns mais, outros menos, né? Mas todo mundo sente fome. Da mesma maneira é o nosso espírito. Ele sente fome também, só que nós o alimentamos com as porcarias do mundo. Aí, o que é que fica fortalecido? Quando nós não alimentamos o espírito com a palavra e com oração, nós estamos alimentando a carne. E quando nós estamos alimentando a carne, nós estamos fadados ao fracasso. Porque a carne não vai herdar o reino dos céus. Quem vai herdar o reino dos céus é o Espírito. Então que nós venhamos, né, que eu e você, que nós como igreja, Jesus disse que se nós como igreja concordarmos aqui na terra sobre alguma coisa, Ele assina lá no céu. Então que nós venhamos ter essa consciência de que nós somos igreja quando estamos juntos. Igreja quando está junto é para aprender a palavra do Senhor, é para louvar e é para orar. Isso significa que nós estamos prestando um culto ao Senhor. Nós não estamos aqui reunidos para assistir a um culto. Nós estamos aqui para prestarmos um culto a Deus. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. E a oração, o louvor e a palavra faz parte da adoração ao nosso Deus. Amém? Vamos ouvir o pastor Júnior louvar a Deus enquanto tiramos dízimos e oferta. Glória a Deus, louvado é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, não és papai. Meus amados irmãos, Aleluia, Jesus. Vamos cantar um hino que vocês todos conhecem. É tão fácil, é tão prático que você vai cantar aquele de sempre. Vamos louvar, louvar com poder de mão. Vamos louvar, Jeová com poder de mão. Aqui na terra, no céu se ouve. Aqui na terra, lá no céu se ouve. Como de alegria, irmão. Como de alegria, irmão. Como de alegria, irmão. Assim se louva a Deus. Assim
Deus. Assim se louva a Deus. Assim se louva a Deus. Glória a Deus. Irmão Renilson vem trazer uma rápida palavra. Glória a Deus. Jesus é bom. Glória a Deus. Amém. Saúdo a todos com paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, né, irmão? Eu já esperava por uma palavra que nem essa. Glória ao nome de Jesus. Nós precisávamos, irmão, precisamos orar, né? Glória ao nome de Jesus. A irmã falou que tinha costume de orar meia hora, mas na onde eu me congregava, a gente orava 1 hora. 8 horas a gente levantava para a ministração da palavra, né? Eu vou ler a palavra e o pastor ministrar a palavra. E isso está precisando de nós, irmão. Glória a Deus. Foi muito boa essa palavra e eu acredito que isso vai ser estabelecido aqui também para a gente. O culto de oração, pronto, o culto que vem hoje, né? Que é um culto de sexta-feira, culto de oração. A gente temos que não dê para a gente orar meia hora, mas pelo menos 15, 20 minutos, não sei o tanto, mas é muito bom, porque ensina a gente, os crentes, a orar, né? A gente diz que não sabemos orar, muitas vezes não sabemos mesmo, mas quando você se ajoelha e você começa falando uma palavra, Jesus, eu estou aqui, mas eu não sei orar. O irmão falou que a gente tem que orar, a gente tem que pedir alguma coisa. Aí você começa, Jesus, eu me lembrei que o meu vizinho está doente, eu me lembrei que o meu amigo está dizendo que está passando por essa situação. Aí você começa a dizer, Jesus, tenha misericórdia daquela pessoa. Jesus, o meu filho, o meu amigo, ele necessita de Jesus. Eu vi ele falando umas frases que não tem cabimento. Então, você começa aprendendo a orar a partir do momento que você está falando com Deus, né? É nesse momento que a gente vamos aprender. Não, eu agradeço a Deus muito por essa palavra, uma palavra muito boa. Louvado seja o nome de Jesus. A gente precisamos aprender. As crianças, às vezes a gente vê aqui, meus irmãos diz, vamos orar pelas crianças para elas irem passadinhas. As crianças ficam tudo assim, ó, de olho aberto e conversando. A gente temos que aprender. Quando o pastor vai orar pelas crianças, as crianças fecham os olhos e começa a pedir a Papai do Céu para abençoar a pastora, a irmã que vai ensinar vocês. Isso é muito bom e vocês vão aprender. E vai aprender a ter reverência na igreja, que às vezes alguém não presta um culto, que nem presta um culto para qualquer pessoa. E nós não podemos fazer dessa forma, não, né? Quando a gente vem para um culto, a gente vem para adorar a Deus. A gente vem num propósito. Quando a gente sai da nossa casa, a gente já diz, Jesus, eu vou para a tua casa, mas eu vou no propósito de te adorar. Eu vou no propósito de te servir. Eu quero ouvir os louvores. Eu quero conversar com o Senhor. Eu quero sentir a tua presença. Aí alguém pode dizer assim, mas como é que sente a presença de Deus? Se você nunca sentiu ainda, é porque está faltando você prestar um culto a Deus com reverência, com desejo. A presença de Deus a gente sente pela palavra, pelo louvor. Quando a gente está louvando, ali você começa a ouvir a música, ouvir a letra daquele hino, e você começa a se alegrar, a chorar, e muitas vezes, né, até falar em mistério com Deus, porque você começa a ter intimidade com Ele. E às vezes a gente chegamos aqui e às vezes nem se ajoelhamos, às vezes ficamos conversando com os outros e nós não podemos fazer isso. E ainda atrapalha o irmão que está ao lado ouvindo. A gente precisa adorar Deus em espírito e em verdade. Quando a gente fizer dessa forma, Deus vai falar conosco. Deus vai nos encher do Espírito Santo. Deus vai nos alegrar. Você vai sentir aquele gozo, aquela alegria que você talvez não tinha nem sentido ainda. E aí você vai começar a sentir, você vai sentir desejo pela palavra de Deus, desejo de vir para o culto, desejo de falar dessa palavra para as outras pessoas também. Quando a gente começa a orar e começa a prestar um culto em adoração a Deus como convém, a gente logo tem esse desejo. Que Deus, irmão, possa nos abençoar. Glória ao nome de Jesus. Vou ler só um versículo aqui. Efésios capítulo 5. Versículo 5, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, a qual é idolatria, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras, porque sobre essas coisas vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. Agora, irmão, nós somos filhos de Deus, não filho da desobediência. E a gente temos que aprender com Deus, né? Temos que seguir o exemplo de Cristo, seguir o exemplo do nosso pastor, né?
orando, jejuando, lendo a palavra. Aqueles que não sabem ler, mas procure, se você tem um celular, baixar a palavra de Deus, baixar a Bíblia no seu celular. Tem a Bíblia toda em áudio, você começa a escutar, né? Glória a Deus, isso é muito bom, a gente aprende. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus nos abençoe e que Deus ponha isso no nosso coração, principalmente do nosso pastor, para que a gente possa fazer, né, adorar a Deus da maneira correta e que Deus venha se agradar de nós, né, no nome de Jesus. Vamos, crianças, vem para cá para o pastor orar por vocês, para a gente ir para essa linha e em seguida o pastor está com a palavra. Senhor, Pai, estamos na tua casa, no melhor lugar. Pai, que nós, como teus servos, possamos saber, entender que nós estamos crescendo com Cristo no dia a dia. Pai, que a tua palavra possa fazer efeito do mais novo ao mais velho. Pai, que as tias sejam usadas como ferramentas para que essas crianças aprendam a tua palavra. Já te agradecemos, Senhor, pelo resultado disto. Em nome de Jesus. Amém. 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 10 diz: trabalhamos com frequência e continuemos a lutar com a nossa esperança, pois ela está em Deus, o nosso Salvador, e de todos, especialmente dos que creem. Ensina estas coisas e acredita nelas. Não deixe que ninguém o menospreze, porque você é um jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras e no encorajamento e no ensino. Amém. Repito o 12 e o 13. Não deixe que ninguém lhe despreze, porque você é jovem. Seja exemplo, pois todos os fiéis na palavra de Deus e na sua conduta, seja no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras e no encorajamento e no ensino. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, foi citado aqui algumas vezes sobre leitura da palavra. E Paulo exorta o seu filho na fé. E de maneira simples eu quero deixar claro o que ele relata no versículo de número 12, parte B. Seja exemplo para todos os fiéis. Timóteo chegou ao nível de obreiro confiável, ao nível de pastor, com cerca de 21 anos de idade. Naquela época, ser pastor com esta idade era uma coisa raríssima e, até onde sabemos, Timóteo foi o primeiro pastor pós a subida de Cristo, tão jovem a ser consagrado. Mas, o que fez Timóteo ser consagrado ao pastorado foi a dedicação dos seus pais e avós, especificamente a sua mãe e a sua avó. E Paulo, a história não cita que Paulo teve filhos fisicamente. Por isso, deduzo eu, que Paulo se apaixonou por cuidar de Timóteo.
Paulo cuidou de uma forma que quando você vai ler as cartas que ele fez a Timóteo, você vai ver um estilo que Paulo escreveu a carta para ensiná-lo de forma específica como ser um verdadeiro cristão, obreiro, pastor, exemplo. Eu teria aqui pelo menos 20 características que Paulo ensinou a Timóteo. Todavia, não vou tomar o tempo, não vou cansar você, mas veja que Timóteo era tão jovem que Paulo disse: não deixe que ninguém despreze você, porque você é jovem, mas seja exemplo para todos os fiéis na conduta. A conduta que Paulo se refere é do exemplo. A conduta que Paulo se refere, irmão Cícero, é na forma de falar. A conduta que Paulo se refere é na forma de agir. A conduta que Paulo se refere é na forma de tratar. A conduta que Paulo se refere é que Timóteo seja exemplar em todas as áreas. É difícil? Não é tão difícil. Como não é difícil? A partir do momento que Paulo diz que para Timóteo continuar sendo exemplo, ele precisa fazer algo, e ele explica. Ele diz: continue lendo as Escrituras para poder ser exemplo. Continue meditando na palavra para poder ser exemplo. Entenda que Timóteo, eu repito a idade de Timóteo, 21 anos de idade. Talvez você olhe assim e diga: eu sou muito jovem para ter essa maturidade. Timóteo não era velho, Timóteo era jovem. 21 anos, moldado e moldado pelo velho apóstolo Paulo. Timóteo foi tão crucial, tão importante na vida de Paulo, que dias antes de morrer, Timóteo recebe uma carta de Paulo lá no capítulo 4 da segunda carta. Ele vai dizer: Timóteo, faça como eu. O que foi, Paulo, que você fez? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo pede para Timóteo: seja exemplo na conduta. Crente que é exemplo na conduta, ele fala e cumpre. Crente que é exemplo na conduta, você pode fazer qualquer negócio com ele. Ele pode até não conseguir cumprir o que falou, mas ele chega para você e justifica: olha, eu falei que ia fazer isso, mas não dá, por causa disso e disso, não vou fazer. Crente que é exemplo na conduta, você jamais vai ouvir um crente que é exemplo na conduta mandar alguém ir para aquele lugar, usar palavrões, palavras de baixo calão. Crente que é exemplo na conduta não faz isso. Crente que é exemplo na conduta faz de tudo, mas de tudo para não mentir. Eu sou um nato omitidor. O que é omitidor? Eu evito falar em certos momentos para omitir certas coisas, para não mentir. Como assim, pastor? Talvez. Como assim? Omitir é uma coisa que às vezes eu faço. Omitir não é pecado. Mentir é que é pecado. O que é omitir? Omitir é eu não querer gerar uma confusão. Irmão Renil chegar para mim e dizer: ô pastor, a José falou mal de mim? Aí eu dizer: falou, irmão Renil, falou. Ô Vanessa, a irmã fulana falou mal de mim? Falou. Quando alguém me pergunta algo desse tipo, acontece às vezes em família, aí eu faço o seguinte: olha, eu só procuro ouvir o que é bom. Mas como assim? Eu já estou dizendo para a pessoa: não vou falar nada de negativo para não causar dano. E vou dizer uma coisa para vocês: a cabeça
de pastor tem 300 gavetas. Tem a gaveta do irmão fulano, do irmão fulano, do irmão Beltrano, do irmão fulano. Cada gaveta é aberta no momento certo. Não se abre 4 gavetas ao mesmo tempo. E se tranca. Uma coisa que você precisa entender para ser crente exemplo é ouvir mais e falar mais. Por isso, eu deduzo que Deus nos fez com 2 ouvidos e uma boca. Para a gente ouvir mais e falar mais. Confiança, vínculo, é uma coisa que você não consegue todo dia, nem com todo mundo. Eu fui até um pouco insistente quando eu disse para a irmã Quitéria que queria o contato daqueles irmãos que estavam aqui. Por quê? Porque foram pessoas que nós identificamos um nível espiritual interessante. Então, eu preciso ficar perto de quem tem características como essa que Paulo ensinou a Timóteo. Ser exemplo na conduta. Eu dei conselhos a dezenas de pessoas e uma boa parte delas jovens. E ela diz, roupa não identifica ninguém. Eu disse, você nunca foi no cartório. Você nunca foi diante de um juiz. Você nunca foi numa delegacia. A polícia tem um setor de inteligência que os policiais só trabalham desfardados. Só trabalham com carros descaracterizados. Ou seja, você nunca vai identificar um policial de forma imediata se ele não estiver fardado. Você nunca vai identificar um juiz se ele não estiver na corte. Você nunca vai estar diante. Eu já estive em alguns momentos assistindo em um determinado lugar um julgamento. E sem abrir a boca, sem o juiz abrir a boca, eu já sabia quem era o advogado de defesa, o advogado de acusação e os promotores. Por quê? Cada um sentava em um lugar em poltronas diferentes. Aí eu disse para aquela moça, a roupa identifica que crente você é. A fala identifica que crente você é. Com quem você anda. O que você transmite de forma corporal diz quem você é. Já pensou? Eu vi um pastor pregando um vídeo aí, e ele estava de terno e de bermuda. Dando um exemplo lá, na igreja dele. De terno, você já viu o vídeo? Não. Não, né? De terno, pensa na presepada. De tênis, de bermuda e de terno. Eita coisa infeliz de feia. O pessoal, a câmera botou no pastor e botou nas pessoas. O pessoal, quando viu ele assim, ficaram tudo assim, ó. Poxa, e bermuda não é vestimenta, não? É. Mas naquele momento, estava inadequado. Exemplo na conduta. Se existe uma coisa que você precisa, é que as pessoas identifiquem quem você é, sem você abrir a boca. E antigamente, você vai concordar comigo, os mais antigos, a conversa era assim, quem foi que disse? Foi seu fulano. Ah, pode ficar tranquilo que ele cumpre. Ele é um homem de palavra. Hoje, quem foi que disse? Foi o ciclano. Não, peraí, vamos no juiz, vamos fazer um documento, uma declaração, para poder... Por quê? Porque antigamente só precisava se dar palavra. Falou, acabou. O crente que é exemplo na conduta, ele é exemplo no falar, no agir. Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso ter amizades com pessoas incrédulas? Não estou dizendo exatamente isso. Eu estou dizendo que a sua amizade e a sua conduta precisa ser no objetivo de transformar aquele incrédulo no crente, aquele pecador num salvo, aquele afastado num aproximado de Deus.
você vai conseguir ganhar essa pessoa através da conduta. Um vídeo que eu postei hoje, pulando dentro da piscina às 6 da manhã, recebi uma centena de comentários no direct, no YouTube e no Facebook. E as pessoas dizendo assim: o Senhor tem determinação. Por quê? Porque viram um vídeo eu me metendo numa piscina fria às 6 da manhã. E tem pessoas que disseram lá que vão fazer hidroterapia porque me viram fazendo. As pessoas vão fazer a vontade de Deus porque vê você fazendo. Minha esposa falou aqui que a criança imita o exemplo. Pastor Hernani, não sei se você conhece, nunca pediu para um filho, uma filha, que um casal ele tem, orar, nunca. Mas os filhos dele são viciados em oração. Por quê? Porque todos os dias o pai ora. Oh, que inveja eu tenho dele. Ajoelhado, de 4 a 8 da manhã, todos os dias. Aí a filha vê o pai orando. Se eu quero essa conduta para mim. Desde 2 anos de idade. Hoje ela tem, parece que 21. Então, ela tem o hábito de orar. E ele diz: eu nunca pedi. Pela conduta, ele levou a filha à oração. A imagem que eu tenho de meu pai, que Jesus levou em 2007, foi um homem que leu a Bíblia mais de 20 vezes. Eu não lembro de ver, principalmente quando eu estava ele já perto da sua morte. Eu não lembro de ter visto um dia meu pai sentar com a Bíblia aberta. É um ato natural, como beber água e comer. Quem tem a conduta cristã tem um hábito natural de meditar na palavra, ouvir a palavra, cantar a palavra, porque a teologia ou o estudo de Deus, teologia, o estudo de Deus é o significado dessa palavra no grego. O estudo de Deus, ela pode ser transmitida através do canto, através da sua boca, através da sua voz, numa pregação, através da sua voz, numa oração, através das suas atitudes, nas suas práticas. Deus pode ser transmitido através de você. Eu digo sempre que nós precisamos ser um cano e Jesus é a água. Se eu não tiver a utilidade de ser um canal, por isso a palavra cano, eu estou precisando aprender com Timóteo, com Paulo. Meus irmãos, mas o interessante não é exatamente isso. Ele diz o seguinte, versículo 13, versículo 12: ser exemplo para todos fiéis na conduta, no amor. Conduta, quando eu tenho a conduta exemplar, o próximo passo é amar. E para quem tem um temperamento pesado como eu tenho, como é difícil amar quem nos calunia, como é difícil amar quem nos faz mal, como é difícil amar quem nos persegue, como é difícil amar quem a gente sabe que nos machuca por trás. Mas se eu tenho uma conduta parecida com a Jesus, eu consigo amar. Tem uma pessoa que me acompanha nas redes sociais, e eu sei, fala mal, critica, calunia, inventa, o que você imaginar, ela fala. E eu tenho conseguido, com muito esforço, amá-lo e orar por ele. Mas o pastor Júnior é o irmão Júnior. O irmão Júnior nem todo dia acorda no nível espiritual aqui. Tem dia que ele acorda com o nível espiritual aqui. E quando ele sabe de algumas coisas, a vontade que dá é pegar o telefone e ligar para essa pessoa e tirar as arestas em chamada de vídeo. Aí Jesus diz:
Está precisando aprender a ser pastor, a ser crente, viu, filho? Aí ele pega o telefone, olha para o número, joga o telefone para lá. Jesus, me ensine a ser melhor. Me ensine a amar. É difícil, irmão, amar quem fala mal da gente. É difícil amar quem está tentando destruir o teu casamento, o teu relacionamento. É difícil amar a pessoa que você socorreu quando ela estava lá na UTI. Você doou sangue para ela. Hoje ela está com saúde e está dizendo que você não presta. É difícil amar aquelas pessoas que zombam de Deus, do Deus que você serve. É difícil amar aquelas pessoas que zombam porque você é cristão. É difícil, eu sei que é difícil. Mas se a gente tem a conduta, o amor é consequência. Não é todo dia que eu acordo com vontade de fazer certas ligações de vídeo chamada para certas pessoas para dizer umas verdades. Não é todo dia. Tem dias, uma vez no mês acontece. Mas os outros dias é na luta. Jesus, é amor, Jesus, é amor pelo fulano, é amor pelo fulano. Jesus, coloque mais amor, eu preciso orar mais. Estou orando pouco. E tem vezes que eu fico 20 minutos orando só pelaquela pessoa que eu sei que falou mal, que criticou, que zombou. Porque precisa ser gerado em mim um amor pelaquela pessoa tão incondicional, que se ela precisar de um pulmão meu, eu estou disposto a doar. De um rim meu, eu estou disposto a doar. Mas é ser muito besta, não é muito besta não, é ter amor. Amar é difícil. Entenda? Eu não estou falando de se apaixonar. Paixão acaba. Estou falando de amar. 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 Certo dia, aqui em Sete Casas, eu ouvi alguém que me criticava dizer: estou começando a lhe admirar. Eu disse: é mesmo. Deus abençoe. Isso, senhor. Não é o que eu pensava. Deus abençoe. Agora deixa eu pedir uma coisa, eles podem pedir. Ore por mim. Está certo. É a oportunidade do Júnior. Você vem cá, seu infeliz. Você está me elogiando agora? Quando eu sair da sua frente, você vai falar mal de mim. Mas o crente diz: epa, que vale é o amor. Não ame por obrigação, ame porque você anda na conduta de Jesus. Aí Paulo diz, no versículo 12, no amor e na fé. O amor faz você ter obras. E a fé, que também te gera obras, se ela não existir junto com o amor, as suas obras são mortas. Por isso que essas três bases do cristão: conduta, amor e fé. A conduta não vem depois da fé. A conduta não vem antes, depois do amor. A conduta vem primeiro. Você segue uma linha, é gerado em você o amor, automaticamente a fé. E essa fé que Paulo está falando aqui, não é a fé de orar, ou de você orar e Jesus curar alguém. É a fé de você conseguir seguir a trilha na obediência da palavra, no caminho da salvação, no caminho da vida eterna. A palavra do Senhor, segundo Paulo, usado por Deus, no versículo 14, ele diz, versículo 13, lê-se assim: dedique-se à leitura da palavra, das Escrituras, e no encorajamento ao ensino. Toda essa capacidade de viver em uma conduta exemplar, uma conduta de amor e uma conduta de fé, brotam da palavra. Você pode até não entender a palavra, mas conforme você lê, o Espírito Santo trabalha na geração do seu coração um sentimento puro de fé, amor, conduta exemplar. É muito
bom alguém chegar aqui e dizer: tem alguma coisa negativa para falar da irmã ou do irmão fulano? Não. Pense num homem, numa mulher, num jovem, numa jovem que orgulha os pais, as mães, o nome de cristão, o nome de salvo, o nome de crente. Antigamente, você ser chamado de cristão, de crente, e nós vivemos lá no começo dos anos 80, o final desta era. Mas quem se converteu antes dos anos 80, aceitou Jesus, recebia logo um apelido. Porque todo crente pentecostal, ele dá glória a Deus, aleluia, amém. Como fosse. Antigamente, quando você aceitava Jesus, as pessoas zombavam de você, chamavam de bode. Conheci um irmão por nome de Benedito Lopes, lá em Rio Lago, que ele contou o testemunho dele. Ele disse que quando os amigos souberam que ele aceitou Jesus, um se aproximou e cuspiu no rosto dele. Lá nos anos 70, no começo. Agora você orar por um sujeito desse, tem que ter muito amor por ele, não? Tem que ter muito amor por ele. Porque eu não sei não. Eu não sei dizer a você. Claro que jamais iria agredir um sujeito desse. Mas conseguir amá-lo ia ser uma luta difícil. O irmão Benedito Lopes disse que depois da cusparada, o cuspe desceu. E ele botou as mãos para o céu e orou por aquele rapaz. É o camarada ser muito crente. Eu aprendo com Paulo que ao meditar nas Escrituras, minha esposa tem um hábito, eu tenho um hábito um tanto diferente. Como eu disse aos irmãos, eu não uso muito em casa a visão, eu uso a audição. Minha esposa tem o hábito de tirar pelo menos 3 horas. Ela não escova os dentes, não me dá um abraço, não responde a ninguém no telefone, a não ser de coisa muito urgente, sem antes ler pelo menos 3 capítulos da Bíblia, fazer uma oração e meditar na palavra, riscar. Eu não. Eu escuto bastante conteúdo, escrevo alguma coisa e consigo ainda gravar, ainda minha mente ainda consegue gravar alguma coisa. Eu deixo para usar a visão mais na igreja, mas a minha audição não escuta outra coisa no meu dia, a não ser palavra, louvor, adoração, Bíblia, ensinos, todas as áreas da teologia, que outro dia eu vou falar aqui, pneumatologia, teologia, bibliologia, escatologia e outras áreas. Eu gosto de escutar, porque eu preciso que seja gerado em mim um crente que onde eu passe as pessoas digam: não, é exemplo, pode confiar, pode ter certeza que ele é diferente. Eu preciso manter minhas baterias carregadas. Essa caixa, tirei a tomada dela, ela não está com energia, mas o som continua saindo, porque a bateria está carregada. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quando nós estamos passando por tempestades, mesmo que não estejamos recebendo energia, mesmo que eu não consigo ler mais como conseguia antes, a vista atrapalha, lagrimeja os olhos, é uma dificuldade imensa. Mas pelos meus ouvidos eu vou abastecendo a minha bateria espiritual. E eu consigo passar pelas adversidades por causa dos ouvidos. Você vai conseguir passar pelas adversidades por causa do que você ouve, por causa do que você lê e por causa da sua conduta. Crente que tem conduta pode manifestar um demoniado, ele tem autoridade para expulsar. Crente que tem conduta, ele prega e Jesus faz alguma coisa. Crente que tem conduta faz a diferença. Crente que tem conduta recebe dom de Deus. Crente que tem conduta recebe capacitação de Deus.
Crente que tem amor, tem Deus na vida. Crente que tem amor, vive Deus na terra. Crente que tem amor é um representante do céu aqui. Crente que tem amor não desiste por causa de uma cara feia. Não desiste por causa que alguém falou mal. Não desiste porque circunstâncias estão sufocando ele. Ele está com a bateria carregada e nada vai fazer ele parar de trabalhar para Deus. Meus irmãos, carregue as baterias. Através da palavra. Paulo disse para Timóteo: leia a palavra em público. Pastor, por quê? É para eu abrir a Bíblia no meio da rua e sair lendo? Não é isso. Antigamente todos nós sabemos que não tinha essa quantidade de Bíblias que tem hoje. Estava tudo iniciando. Então, um lia e os outros todos ouviam. Por isso que Paulo disse: leia a Bíblia em público, para que as pessoas ouçam a Bíblia e vivam a Bíblia. Viver a Bíblia é ter conduta, é ter amor, é ser exemplo. Eu sei que algo pode ter atrapalhado a sua, ou querido atrapalhar a sua vinda à igreja hoje. O cansaço, o trabalho, a labuta, as circunstâncias. Mas você está aqui, está dizendo para Deus: eu tenho compromisso contigo. Não pense que nesse relacionamento com Deus, o relacionamento só depende de Deus. Deus não faz o que eu posso fazer. Deus não vai chegar para mim e dizer: vá, meu filho, ore que eu estou sentindo necessidade que você ore. Deus não vai fazer isso. Eu preciso fazer a minha parte para Deus fazer a dele. Se eu não fizer, fica complicado Deus fazer a parte dele. E a parte do crente é ter um particular com Deus. 5 minutos, 10 minutos, o tempo que você puder. Tem um particular com Deus. Eu costumo fazer o seguinte: eu penso no versículo, vou pesquisar sobre ele, depois coloco aqui alguma coisa e fecho. Vou orar e fico meditando naquilo o dia todo. Por exemplo, se eu penso, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, aí eu penso, tem crente que não está ouvindo. Porque Paulo disse que nós muitas vezes ouvimos, mas não praticamos. Então nos tornamos somente ouvintes. E ser só ouvintes não vale. O ouvinte é ouvinte válido quando pratica o que ouviu. Timóteo foi moldado a ser um pastor com 21 anos de idade, porque abasteceu o seu coração com a palavra de Deus, ouvindo o apóstolo Paulo. Mas encerro dizendo: saia daqui com essa certeza: eu preciso continuar tendo conduta. As pessoas precisam olhar para mim e dizer: fulano, aquele é crente de verdade. Eu preciso ter amor por todas as pessoas, independente do que elas sejam ou do que elas façam comigo. Eu preciso manter a fé. Hebreus 11:38 diz: o justo viverá da fé. Se ele recuar, retroceder, voltar atrás, Deus diz: a minha alma não tem prazer dele. Tenha conduta, tenha amor e tenha fé. Sérgio Lopes já dizia que a fé abre mares. A fé faz o impossível acontecer. Mas a fé não vai ser gerada se não tiver amor. O amor não vai ser gerado se não tiver conduta. As pessoas precisam olhar para você e fazer o que você faz. Como você faz
e para quem você faz. Mas se for para ser crente, para ser como irmão fulano, não dá para mim. E já ouvi muito isso. Se for para ser crente, eu quero ser crente como irmã fulana. Mas por quê? Não, porque fulano é diferente. Né? Como assim? Ela fala diferente, ela é diferente, age diferente, se posiciona diferente. Ela tem um brilho diferente. Que tem conduta, é assim. Ganha almas para Jesus, muitas vezes sem abrir a boca. Então, saia daqui hoje com a certeza que você precisa, que eu preciso manter conduta, ser exemplo, amor a todos, como Jesus amou. E ter fé. E assim, nós vamos de mãos dadas, como família, entrar nos céus. Amém? Louvado seja o Senhor. Meu Jesus, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Pai, que no meu coração possa ser gerado o amor como é no seu coração. Que eu possa ter a conduta imitando Paulo, como ele disse, seres meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que eu possa ter o amor de Jesus, a ponto de, quando estava sendo pregado, ele disse: Pai, perdoa-os, porque ele não sabe o que faz. Pai, que eu possa sair daqui hoje um crente melhor do que ontem. Pai, que eu possa entender a necessidade de viver de acordo com a tua palavra para poder chegar nos céus. Firma cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Que nós possamos ter as baterias carregadas para suportarmos toda a adversidade. Que nós possamos ter as baterias carregadas para que o nosso amor permaneça ativo. Que nós possamos ter as baterias carregadas para que a nossa fé permaneça ativa, baseada, Senhor, na conduta de acordo com a tua palavra. Pai eterno, que nós domingo possamos, Senhor, provar mais uma vez que temos um compromisso contigo. Estamos aqui, Senhor, às 19 horas, te adorando, exaltando o teu nome. Pai, repreenda a enfermidade dos enfermos, como a mãe da Vanessa, o seu José, e qualquer um dos irmãos que estão enfermos, Senhor. Em nome de Jesus, eu cobro e clamo na autoridade que o Senhor nos deu e repreendemos essas enfermidades para a glória do teu nome. Pai eterno, desde já te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa e com a sua família, não só hoje, mas para todo sempre. Domingo estaremos aqui louvando a Jesus. E você diz: Deus abençoe, até domingo às 19 horas. Que saudade de vocês, né? Teve uns que eu vi na quarta-feira, né? Mas a maioria eu não vi. Eu vi o Rian, o Everson, a Bia e o João. Os outros eu não vi na quarta-feira. Então eu tava morrendo de saudade de vocês. Já falei. O Ian foi o primeiro? Foi. Hoje eu já vou pedindo, né, João, pra ficar, Lari, pra ficar todo mundo, Daniel, todo mundo caladinho, né? E nós estamos, quando eu tô contando a historinha pra vocês, eu tô falando sobre o que mesmo, esses dias? Vocês lembram? Tá aqui, ó. As parábolas de Jesus. E hoje nós vamos ler aliás, antes de a gente ler o versículo, eu vou fazer uma experiência com vocês. Cadê a Bíblia de vocês? Todo mundo vai com a Bíblia? Não? Cadê a tua Bíblia, Levi? Puxa, vai pegar. A pastora
Cadê a tua Maria? Olha só, eu quero todo mundo trazendo a Bíblia para a igreja, tá certo? Combinado? Olha só. Ô Everson, levante aí. Não pode deixar sua Bíblia aí em algum lugar. Agora, vem aqui, por favor. Dê uma boa olhada na sala, em tudo que tem nessa sala. Olhe bem. Olhou? Agora vá aqui fora. 10 segundos e eu chamo você. Fica aqui na porta mesmo. Gente, todo mundo em silêncio, viu? Todo mundo em silêncio. Todo mundo em silêncio. Todo mundo em silêncio. Agora, olha o que está faltando. Oi? Olha o que está faltando. Se tem alguma coisa fora do lugar. Agora, sente-se. Só agora que você percebeu, não foi? Olha só, nós vamos ler. Eu quero que vocês leiam comigo, olha só. Tornai-vos. Vamos bonito. 1, 2, 3, já. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Vamos de novo? 1, 2, 3, já. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Tiago 1, 22. Deus está dizendo que nós temos que ter a palavra como prioridade na nossa vida. A Bíblia tem que ser prioridade na nossa vida. A Bíblia é a palavra de Deus e ela tem que ser prioridade na nossa vida. Sem a palavra, nós não conhecemos a Deus. Como é que nós sabemos o que é que Deus quer da gente? É através da palavra, não é isso? Como é que vocês sabem o que é certo e o que é errado? Através da Bíblia. Se você não souber o que é que está escrito na Bíblia, o que agrada a Deus, você corre o risco de fazer as coisas erradas e desagradar a Deus. E quando nós desagradamos a Deus, sabe o que é que acontece? Sabia que Deus fica irado? Deus, Ele nos ama muito, muito, muito. A palavra dele diz que Ele nos ama tanto que deu seu Filho amado para que morresse por nós. Daniel, mas Ele também, Deus, Ele se ira com aquele que pratica o pecado. E hoje nós vamos entender uma parábola que fala justamente sobre a palavra. Vocês lembram o que é parábola? História, muito bem, Everson. E vamos aprender a história do semeador. Eu acho. Vocês lembram das parábolas que a gente aprendeu antes dessa? A primeira foi? Gente, toda vez eu tenho que lembrar pra vocês. Nicole, Maria, qual foi a primeira parábola, Maria? Tu fez o... Tu não lembra não, Maria, o que tu fez? Tu não lembra não o que tu fez? A Maria, como foi? Como foi a parábola que a Maria representou? Filho pródigo. Exatamente. E na outra semana, qual foi a parábola que a gente aprendeu? Que o menino ficou aqui morto
Hein? Ninguém lembra? O bom samaritano, gente. O bom samaritano. E hoje nós vamos aprender a parábola do semeador. Então, assim, Jesus, com essa parábola, ele vai nos ensinar o quanto a palavra de Deus é importante na nossa vida. Olha só. O semeador saiu a semear. Vocês que moram aqui, vocês trabalham com roça, não é isso? Vocês não plantam? Não plantam? Quem é que planta aqui? Quem já foi pra roça plantar? Plantar milho? Feijão? Vocês pegam a semente e saem colocando na cova, não é isso? Vocês cavam, alguém vai cavando e vocês vão jogando na cova, não é isso? Só que esse semeador, ele saiu semeando de qualquer jeito, jogando. Então ele saía jogando. Ele ia pela estrada e saía jogando a semente. Só que uma semente, ela caiu na beira do caminho. Ela caiu na beira do caminho. E ele continuou semeando. Só que essa semente que caiu na beira do caminho, aí veio as aves do céu. E o que foi que elas fizeram? Comeram a semente. Exatamente. Aí as aves comeram a semente. Mas o homem continuou a semear. E a outra semente caiu entre as rochas. Muito bem. E quando ela cai nas rochas, elas nascem? Não nascem, né? Não. Foi justamente o que aconteceu. Aconteceu que ela caiu na rocha. Só que os pássaros significa assim, aquela pessoa que ela vem para a igreja, escuta a palavra, ouve a palavra, só que elas não fazem elas fazem pouco caso. Ou seja, é aquelas que ouvem a palavra, mas elas não deixam a palavra entrar no coração. É o que simboliza as árvores. O semeador semeou a semente, a árvore veio e... Por quê? Porque o coração daquela criança é fechado, é duro. Aí, a palavra não entra. Jesus disse, essa pessoa é como uma semente que está na beira do caminho e o passarinho come. Já que cai nas pedras, essa pessoa ouve a palavra, mas como? Nas pedras. Quando a água bate, ela faz o quê? Ela escorrega, né? E o que é que faz a semente germinar, crescer e dar frutos? É a água, não é isso? Aí, se você colocar uma semente em cima da pedra, o que é que acontece com ela? Ela vai secar e morrer, não é isso? Ela seca e morre. É o que acontece com aquelas pessoas que ouvem a palavra, ela até aceita a palavra, mas por falta de alimentar a fé que vem através da palavra, aquela semente é como se ela tivesse caído em uma pedra. Ela não é molhada e não germina porque falta terra. Não tem terra. Então essa pessoa não dá frutos, a semente não germina na vida dela, a palavra não cresce, não faz nada, não tem mudança na vida daquela criança. E ele continuou semeando. E a outra semente caiu entre os espinhos. Caiu entre os espinhos. Aí simboliza aquela pessoa que vem para a igreja, ouve a palavra, só que acontece uma coisa, olha.
aquelas coisas que ela gostava antes de ela ouvir a palavra. Ela até tem vontade, mas as coisas do mundo a sufoca. Isso é representado pelos... Se você plantar, quando você planta o milho, quando o pai de vocês planta o milho ou o feijão, não tem que limpar depois? Não é que limpar e adubar para poder dar frutos? A mesma coisa acontece conosco. Quando a gente ouve a palavra, e a gente não alimenta a nossa alma, o nosso espírito com as coisas de Deus, aí o que é que acontece? Nós alimentamos com as coisas do mundo. Ou seja, a gente gostava muito de mentir. A gente gostava muito de mentir. Aí a gente continua mentindo. A gente está alimentando a carne. É como se os espinhos estivessem crescendo. A gente gostava de falar palavrão. A gente continua falando palavrão. A gente gostava de falar mal do amiguinho, de brigar. Todas essas coisas são os espinhos que vai sufocando a palavra que está dentro de nós. Aí chega ao ponto de, se você plantar o feijão e você não limpar depois, o mato não vai crescer mais do que ele e ele não vai morrer? Hã? Eu tenho passado por lugares aí em que o mato cobriu o milho. Ou seja, o milho ficou raquítico, não deu fruto e morreu. É a mesma coisa que acontece quando nós ouvimos a palavra e continuamos fazendo as coisas do mundo. Aí ela morre dentro de nós. Só que o semeador continuou a semear. E a última semente caiu em uma terra boa. E a terra boa, que é o nosso coração, nasceu a semente, cresceu a árvore e deu frutos. Então, aquele que ouve a palavra, o que é que diz aqui? Que nós devemos não sermos só ouvintes, mas praticarmos a palavra. Quando nós praticamos a palavra, nós somos aquela árvore que dá frutos. Ou seja, você ouviu a palavra, você obedece a palavra e dá frutos. Então, nós temos que ser que dão? Nós temos que dão? Exatamente. Quem aqui quer ter um coração que dá frutos? Então, para isso, nós temos que obedecer a Deus, a palavra de Deus. Temos que fazer aquilo que agrada a Deus. E quando nós fazemos o que agrada a Deus, Ele nos abençoa, Ele nos ouve, Ele nos guarda, Ele cuida da gente e da nossa família. Mas para isso nós temos que ter um coração como uma terra fértil, boa. Vocês entenderam? Tem certeza que entenderam? Tem alguma pergunta? Ninguém tem pergunta? A parábola de hoje foi a parábola do semeador. A primeira parábola que eu contei foi a do filho pródigo. A segunda, bom samaritano. E hoje, a do semeador. Agora vamos às perguntas. Quem é que quer responder? Vem pra cá. Quem quiser responder, vem pra cá. Pronto, vamos Levi. Ô Levi. A primeira semente caiu aonde? O último é a mais fácil. Não lembra onde caiu a primeira semente? Não, é a primeira, não. Vocês fiquem quietinhos. João, a primeira semente caiu aonde?
Lembra não? Então vai pra lá. Passando por ele. Rian. As sementes significam o quê? As sementes significam o quê? Gente, vocês estavam aonde, gente? Quem é que sabe o que a semente significa? Hã? Todo mundo sabia? Quem é que sabe? Eu. A palavra de Deus. Muito bem, Bia. A semente significa palavra. Você escreveu. O que foi que aconteceu com a semente que caiu nas pedras? Emily. Ela caiu. Sim, o que foi que aconteceu com a semente que foi caiu nas pedras? Ela murchou. Ela murchou, muito bem. Ela morreu, né? Morreu aí, bate as mãos. Daniel. Acertei. O que foi que aconteceu? Aonde foi que a terceira semente caiu? Os espinhos. Hã? Os espinhos. Muito bem. Agora, João. Para nós termos um coração puro, nós temos que fazer o quê? Além de orar, mas tem outra coisa que nós temos que fazer. Oi? Não. Para você dar fruto, você ter um coração bom, você tem que... Hã? Quem é que sabe? Não. Para você ter um coração bom e dar fruto... Obedecer a Deus. Exatamente. Tem que obedecer a palavra. Quem foi que acertou? A Emily, o Daniel. Só. Só foi vocês dois, não foi? Só os dois.